Bom, rapaziada, o que eu vou falar aqui parece meio óbvio, mas eu prefiro falar o óbvio aqui. Até porque a gente sabe que estamos numa reta final. Esses próximos 13 jogos, ou exatos 2 meses que nós vamos ter ainda de Campeonato Brasileiro, podem definir o futuro do clube do Remo. Ou o Remo fica na Série B, e aí joga mais um ano, com uma cota ali de 8 milhões, né? Ou o Remo joga uma Série A com uma cota inicial de 20 milhões, podendo fazer pelo menos mais 20 de patrocínios e outros encargos mais numa Série A de Campeonato Brasileiro. Percebeu a diferença? É bem pequena, né? É uma diferença bem pequena. Mas não só isso. Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Não é só o fato do Remo voltar a disputar uma competição nacional depois de 32 anos. Não é só o fato de ter torcedores como eu, que tenho 29 anos de vida, não ter visto o Remo na Série A. É o fato também do Remo se reestruturar. O Remo numa Série A, ele consegue adiantar pelo menos uns 2, 3 anos de reestruturação. E eu estou falando isso por baixo, tá? Pode ser bem mais. O Remo numa Série A, ele pode tirar o seu CT do zero e deixar o CT pronto. O Remo numa Série A pode isso. Se fizer um planejamento interessante, não encher o time de medalhão, de jogador velho, tem que contratar um time interessante para disputar o campeonato e entender as limitações. O Remo tem que entender as limitações dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois disso, meus amigos, é investir na estruturação. Você acha que 20 milhões não dá para botar o CT para funcionar? E você investir em outras modalidades, e principalmente, né, na categoria de base, que é o que dá dinheiro no futebol. Não é patrocínio que dá dinheiro no futebol, o que dá dinheiro é vender jogador, pô. Hoje qualquer perebinha aí vale 2, 3 milhões de euros. Não é de reais, 20 milhões de reais. Qualquer perebinha aí, qualquer jogador que mata uma bola, faz um arco ali, que faz uma finta, vale 3 milhões. E por ser brasileiro, isso aí é mais fácil. E o Remo não precisa vender pro Ajax, precisa vender pra Inter de Milão, precisa vender pro Manchester City. O Remo pode vender um jogador criado na base pro Marítimo, para um Casa Pia, para um Boa Vista, times de Portugal, ou talvez times ali de um poderio financeiro mais abaixo do futebol alemão, do futebol holandês, do futebol francês. Mas tudo isso que eu estou falando é apenas uma teoria. Eu vou falar agora da prática. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é caso o clube consiga o acesso e saiba o que fazer com o dinheiro que vai pegar. Mas agora eu quero falar aqui sobre a realidade. A realidade do Remo é a seguinte: o Remo tem 38 pontos, está na 5ª colocação, a 3 pontos 4 pontos, né? Porque 3 pontos para o Remo empatar com a equipe da Chapecoense é mesmo que nada, porque o Remo não ultrapassa a Chapecoense. Então o Remo está a 4 pontos do G4, para ser mais exato, tá? E aí, o Remo tem uma sequência totalmente acessível. O Remo precisa vencer, gente, no mínimo 7 jogos, no mínimo. Perder o mínimo possível, 2, 3 jogos dessa sequência aí, tá? Esse é o mínimo. E ter uma sequência de vitórias de 7 jogos. Eu já falei aqui no vídeo anterior que ano passado o Márcio Fernandes conseguiu 7 vitórias em 13 jogos com aquele time horroroso da Mucura do ano passado. Ele conseguiu 7 vitórias, rapaziada. Então não é algo impossível. Talvez pode ser mais difícil porque nós temos Antônio Oliveira à beira do gramado e todo mundo sabe da limitação do Antônio Oliveira. Mas agora não adianta mais ficar batendo no cara. Agora é só ladeira, meu amigo. Só descer. Você chegou ali em cima da montanha e você tem que descer e você não pode mais frear. Você tem que descer com tudo porque a Série A está bem no final, ou não, né? Desse percurso. E qual a minha estratégia? O que eu faria? Tá, digamos que eu sou o presidente do clube do Remo, Tonhão, né? Estou 60 anos mais velho. Não, tô exagerando.
Eu tô aí, 40 anos mais velho. Vamos dar um desconto. Vamos dizer que o Tonhão tem 69 anos. Eu acho que o Tonhão tem até menos que isso. O Tonhão deve ter uns 60 anos, eu acho. Mas vamos lá. Eu sou o Tonhão. Eu tenho uma condição ímpar de acesso. Eu não sei se eu vou ter ano que vem. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o que eu puder para conquistar esse acesso. Eu tenho o Marcos Braz. Um cara que estava no maior clube do Brasil, recentemente. Fez história lá. Eu chamo o Marcos Braz. Marcos Braz, vem cá. Antônio Oliveira, vem cá, senta aqui. Marcos Braz e Antônio Oliveira. Nós temos 13 jogos para disputar. Precisamos somar, no mínimo, 24 pontos. Para que a gente possa chegar a 62 pontos. Contar, claro, né, que o quarto colocado não tenha 63 pontos e a gente conquistar nosso acesso. Mas, para ser mais exato, precisamos de 9 vitórias nesses 13 jogos. É muito difícil? É bem difícil você conseguir 9 vitórias em 13 jogos. Mas não é impossível, né? Já vi nesse futebol aí coisas bem mais impossíveis acontecerem nessa mesma modalidade, nesse mesmo esporte chamado futebol. Mas precisamos somar isso aqui. Ponto. Marcos Braz, cada vitória do Remo pode distribuir aí 100 mil de bicho para os jogadores. A UN vai distribuir bicho? Rapaziada, é um bicho pra subir, pô. É um bicho pra subir. O Remo ia premiar o fracasso, pô, em 2021. Por que não pode premiar o sucesso? Por que não premiar o sucesso? O Remo ia premiar o fracasso, pô. O Remo ia pagar um bicho de 500 mil reais pra aqueles não vou chamar aqueles caras de profissionais, porque tem uma coisa que eles não foram profissionais naquele ano. Aqueles projetos de jogadores que atuaram em 2021. Eu sei que tem muito torcedor que se dói, tem torcedor que acha que eu tô sendo muito crítico com esses jogadores. Não, a minha vontade era xingar todos eles aqui, um por um. Porque eles entraram para a história negativa do Remo, o rebaixamento mais vergonhoso da história. Foi aquele ali, não tenha dúvidas disso. Então, aqueles cracassos ali das perebas, né, iriam ganhar ali um bicho. Eles iriam receber um bicho de 500 mil reais, que o Fábio Bentes preferiu pagar para eles do que tentar negociar. Agora já aconteceu mesmo, do que tentar dar uma malinha ali pro Confiança. O Confiança já estava rebaixado. Eu garanto que seria muito mais fácil. Ah, o N é sujo isso. Meu amigo, isso é futebol. O cara foi dar uma de honestão, ficou 3 anos na Série C. Poderia ter saído do Remo, ter passado o bastão pro Tonhão como o melhor presidente. Ficou entre os piores. E eu acho que pouca gente defende o Fábio, né? Acho que na parte administrativa ninguém discute. Agora na parte esportiva... Mas voltando, pra gente não perder o foco. 100 conto, 100 mil pra cada vitória. Se esses jogadores conquistarem as 7 vitórias, isso é 700 mil. E é pago na hora, o Pix é feito ali. Chama no vestiário, rapaziada. Tá aí, ó, 100 mil. Dividam-se entre vocês aí. A UN não é nada, pô. 5 mil a mais por jogo. Tem jogador aí no Remo que ganha 30, 40 mil, pô. 5, não vai dar bem mais que isso, né? 100 mil pra delegação ali vai dar bem mais que isso. 5 mil, 3 mil por jogo, não é nada. Você acha que não? Você acha que não? Vamos lá. Eu separaria 1 milhão e 300 mil, que é os 13 jogos, né? Falaria, rapaziada, tá aqui, ó. 1 milhão e 300... Eu sei que vocês têm de onde tirar esse dinheiro. Eu sei. Eu separaria 1 milhão e 300 mil. Aqui, ó. Já tá aqui. Cada vitória, 100 conto na conta. Ponto. Conquistou o acesso, é mais um Pix no final ali, além desse valor, de 700 mil. Conquistou o acesso, é 700k. Conquistou o título, parceiro. Conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, porque tem que mirar isso aí para pelo menos subir, né? Conquistou o acesso, dobra de 700 mil, 1 milhão e 400 mil. O Remo gastaria na teoria aí, né? Claro que não vai ganhar os 13 jogos. Não vai. Nenhum time vai conseguir isso. Não é o Remo que vai conseguir. Mas o Remo poderia ganhar 8, por exemplo. 800 mil, mais 700 mil com o acesso. Esses caras ganhariam 1 milhão e meio.
Mas o N é 1,5 milhão, meu irmão. Isso aí você ganha no primeiro mês do ano que vem na Série A. No primeiro mês, no primeiro jogo do Remo, no jogo do título. O Remo já arrecada quase isso aí. No jogo do título não, né? No jogo que vai valer o título lá, na abertura do campeonato contra a Tuna. O Remo vai arregatar, porque o Remo vai estar na Série A, gente. Vocês pararam pra pensar nisso? Ah, mas você tá enaltecendo a Série A. Eu não tô enaltecendo a Série A. Eu tô te dizendo com todas as letras que o Remo está muito próximo. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo agora. Pode até ser o óbvio que eu tô falando aqui, mas eu tô tentando te dizer, meu amigo torcedor, que o Remo está próximo de uma competição que ele não disputa há 32 anos. Há 32 anos o Remo não sabe o que é enfrentar um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras numa Série A. E é muito diferente da última vez que o Remo disputou. Sabe por quê? Porque agora é muita grana que entra. E se souber investir, o Remo nunca mais cai para a Série C. Nunca mais ele cai para a Série C. Ele fica ali na Série A e na Série B. Na Série A e na Série B. Fica uns anos na Série A, depois cai para a Série B, volta para a Série A novamente, fica 2 anos na Série B. É isso. Mas tem que saber investir. Tem que saber gastar o dinheiro. Não é só pegar o dinheiro e gastar. O que eu estou te falando é que a gente nunca esteve tão próximo disso. E a gente não pode deixar ali essa oportunidade escapar. O Remo tem time, o Remo já provou nesse campeonato que tem condições sim de em 13 jogos conquistar 8 vitórias, 7 vitórias. O Remo tem. Basta correr mais, se esforçar mais, também, claro, se concentrar. Se o Remo ganhar o Vila agora no sábado, o Bainão não vai ter espaço, meu irmão. Já vai ser vendido, em 2, 3 dias já vai ser vendido todos os ingressos. Em 2, 3 dias já vai ser vendido todos os ingressos. Então já separa a sua grana aí. Você que está em casa, já separa o seu realzinho já para o ingresso contra o Atlético, jogando em casa. Tá? Não vai ter, em 2 dias já vai vender. Um dia vai vender. Em um dia vai vender tudo. Vai ser casa cheia daqui para frente. Eu estou aqui para fazer a campanha. Eu vou fazer a campanha, olha. Bora. E eu vou em todos. Não me interessa se o jogo vai ser 9h45, eu vou estar lá. E eu estou te falando isso aqui agora, nesse exato momento. Eu vou estar lá, eu quero testemunhar isso de perto. Igual como eu testemunhei no passado, de perto. É muito difícil para mim, vocês não têm noção, de eu não ir para um jogo do Remo. É muito difícil. Vocês que me acompanharam nos 4 anos aqui nesse canal, vocês viam o esforço que eu fazia quando o Remo não jogava fora de casa para mim ir para os jogos. Eu fui no jogo da Aparecidense, e não é questão de fase não. Tem torcedor que vem na minha rede social, tu só vai na fase boa. Eu fui na fase boa mesmo. Eu fui na fase boa mesmo, né? Lá o Remo na Série C. Né? Eu fui na fase boa, o Remo na Série C. Brigando ali por acesso que a gente nem sabia se ia subir. Eu fui na fase boa, né? Eu fui na fase boa quando o Remo enfrentou a equipe da Aparecidense e não tinha vencido ninguém fora de casa. Eu fui lá em Aparecida de Goiânia. Então não vem com esse papo pra mim, não. Não vem com esse papo pra mim, não. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Então, gente, é claro que a gente tem, sim, totais condições de buscar esse acesso. É claro, a gente tem totais condições, sim, de buscar esse acesso, tá? Agora tem que acreditar, não adianta. Não adianta só falar, não adianta só achar que as coisas elas vão acontecer, porque elas não vão, tá? Só por elas não vão. Tem que ter o esforço de todo mundo. Todo mundo agora tem que se ajudar. Agora nós temos que provar mesmo que a gente está com o Remo até nessas situações. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.